Olá, boa noite. Nós já iremos iniciar a palestra ao vivo de hoje. Estamos só esperando o convidado entrar. Olá, boa noite. Nós estamos só aguardando o convidado entrar e nós já iniciaremos a nossa palestra ao vivo de hoje. Olá, boa noite, gente. Para quem chegou agora, a gente está só esperando o convidado entrar para que a gente inicie nossa palestra ao vivo hoje. Oi, Lucas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem por aí? Tudo certo. Gente, meu nome é Rafael Lima, eu sou monitor do sétimo curso de extensão em saúde sexual, desfechos negativos associados ao comportamento sexual. E como a gente já tinha comentado nas outras semanas, semanalmente a organização do curso vai trazer um convidado ou uma convidada para comentar sobre algum dos temas que a gente vai ver durante o curso, né? Inclusive, se você tem interesse em se inscrever ou se você tem alguma dúvida, manda mensagem para a gente via DM ou entre em contato com a gente pelo e-mail que a gente passa as informações para vocês. E hoje nós estamos com o nosso convidado, Lucas Naufal Macedo. Ele é psiquiatra, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre violência sexual e compulsão sexual. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui conosco. E a palavra está com você. Obrigado, Rafael. Bom, como ele mesmo me apresentou, eu sou médico e psiquiatra formado pelo IPQ e eu tenho bastante área de interesse nessa temática da sexualidade, de compulsão sexual, de violência e de psiquiatria social e cultural também. Então, de minorias, refugiados, imigrantes, população LGBT, essas são minhas áreas de enfoque. E, bom, esse tema de hoje é um tema bastante importante, né? A gente vai falar de duas áreas que são distintas, mas elas fazem uma certa intersecção, acho que principalmente até no imaginário popular, né? Que é a compulsão sexual e a violência sexual. Eu acho importante, antes de começar até a responder as perguntas, a tentar discriminar um pouquinho esses conceitos, né? O que que eu chamo de violência sexual, o que que eu chamo de compulsão sexual. Então, a compulsão sexual, ela é um transtorno, né? Ela não é esse imaginário de uma pessoa, enfim, mais hipersexualizada, atarada, né? Então, a gente tem que, como falar
em parte da psiquiatria, contextualizar que isso é um transtorno psiquiátrico. Então, a compulsão sexual, ela é um padrão, que é um padrão persistente, de falha em controlar os impulsos, em controlar as fantasias sexuais, que resultam num comportamento sexual repetitivo. E em diversos manuais, a gente acaba na psiquiatria estabelecendo um tempo, né, uma cronologia. Então, isso acaba sendo aí por um período de 6 meses. Né? E claro, como todo diagnóstico psiquiátrico, tem que envolver um certo prejuízo funcional, um comprometimento aí nas esferas familiares, pessoal, social, enfim, educacional, etc. E quando eu falo de violência sexual, né, o que eu me refiro quando eu falo violência sexual? É importante eu discriminar esse conceito aqui, porque eu estou falando de 3 esferas, basicamente, né, que é o abuso sexual infantil, a violência sexual como perpetração na vida adulta, né, então aquela pessoa que pratica a violência sexual, e o comportamento sexual violento. Então, são 3 entidades diferentes que eu vou tentar explicar um pouquinho aí para vocês o que significa cada uma delas. Né? Bom, o abuso sexual infantil, a gente tem que lembrar que não é só o ato em si, né? A penetração ou passar a mão. A violência sexual infantil ela também está no contato indireto. Então, através de exploração, exposição à pornografia, filmar ou fotografar crianças aí de forma sensualizada, sexualizada e por aí vai. Né? Já a violência sexual como perpetração na vida adulta, ou seja, os violentadores sexuais, seja por contato sexual afetivo, tentativa ou ameaça, sem que haja o consentimento da pessoa, ou que essa pessoa esteja incapacitada, impossibilitada de dar esse consentimento. Aí, os crimes sexuais, eles são todos aqueles que são definidos de acordo com uma lei vigente que é baseada em cada país, em cada cultura. Né? Não se trata aqui de um construto médico ou psicológico, é um crime sexual. Eu também falo do comportamento sexual violento. Né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa numa relação sexual que já recebeu ou provocou uma dor física em troca de um prazer sexual. Né? Só um exemplo. Veja aqui que eu não entrei no mérito do consentimento, mas sim do ato violento em si. Enfim, eu me refiro a todas essas entidades quando eu falo violência sexual, né? Que, claro, pode pesar diferentemente aí em termos de moral ou mesmo de gravidade. Por que é um tema importante, né? Existem estimativas aí de que cerca de 9% dos homens e até 17% das mulheres foram vítimas de violência sexual na infância. E ainda com relação às vítimas de violência sexual na fase adulta, é um número muito subnotificado. Né? Se estima que menos de 20% dos casos de violência sexual na fase adulta são notificados nas delegacias. Então, enfim, posto esse panorama inicial, vamos discutir um pouquinho essas relações todas e espero que o encontro de hoje seja também para dar uma desestigmatizada em muitos conceitos e muitas situações. Né? Então, estou aberto agora aí às nossas perguntas. Lucas, obrigado pela exposição do tema. Inclusive, para quem chegou agora, fica à vontade para mandar a sua pergunta. Lucas está falando com a gente sobre as relações entre violência sexual e compulsão sexual. E agora nós temos algumas perguntas para ele. Lucas, você comentou bastante sobre a questão da violência sexual, né, e sobre como ela pode predispor algumas condições psicológicas, psiquiátricas no desenvolvimento da pessoa, né? E aí, pensando na esfera sexual, que condições que podem estar envolvidas, né, nas pessoas com histórico de violência sexual na infância? Pois é, né? A violência sexual infantil leva a diversas consequências psicológicas e psiquiátricas quando aquele indivíduo cresce, né, no desenvolvimento daquela pessoa. Então, algumas consequências já um tanto intuitivas e muito sabidas aí na literatura é o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de humor, como depressão, que podem levar até, enfim, a desfechos mais negativos ainda, como suicídio, comprometimento funcional, desabrigo, né, que são aquelas pessoas que acabam perdendo um lar, indo para outros lugares, e mesmo revitimização na fase adulta. Então, tem muitas evidências que as pessoas que foram vítimas de violência sexual na infância, elas têm
uma certa revitimização na fase adulta, né? Já do ponto de vista sexual, a gente tem como alguns desfechos negativos relacionados à sexualidade, um maior risco de perpetração na fase adulta, né? Como eu já comentei, tanto da parte de ser violentado quanto de praticar a violência sexual. Muito sentimento de culpa, de vergonha, de ansiedade durante a relação sexual, diminuição do desejo sexual, dissociações, né, que são aqueles fenômenos psíquicos onde a pessoa meio que dá uma descolada da própria personalidade, ou que a mente dá um jeito de esquecer ou transformar aquele momento em algo diferente. Existem as disfunções do orgasmo, existe a disfunção do desejo entre os pares, além da evitação, né? Os principais aí, motivos dessa live, um dos desfechos negativos é a própria compulsão sexual, né? Então, a vitimização infantil, ela pode levar a casos de compulsão sexual na vida adulta. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 40% a 60% dos homens e 60% a 70% das mulheres que estão em tratamento para compulsão sexual foram vítimas de violência sexual na infância, né? Que é um número bastante expressivo. Obrigado, Lucas, pela resposta. Lucas, nós recebemos uma pergunta do Éder Teixeira. Ele perguntou quais outros fatores, além da violência, favorecem a compulsão sexual? A compulsão sexual, ela é uma entidade relacionada a descontrole de impulso, né? Então, pessoas que têm uma certa predisposição a descontrolar impulso, então, não ter aquele campo mais reflexivo do que fazer, né? Pensa, já faz e tudo, isso pode ser um fator que leva à compulsão sexual, né? Os fatores mais explicativos, digamos assim, eu vou entrar um pouquinho mais para frente, tá? Relacionados à parte da idade. Então, como que se envolve, por exemplo, uma compulsão sexual frente a um abuso sexual aí infantil, né? Mas existem outros fatores também que, enfim, são fatores psicológicos, fatores médicos propriamente dito, eu diria mais essa questão do descontrole de impulso, né? Existem também pessoas que estão envolvidas com substâncias químicas, então tanto álcool quanto drogas, onde por si só, né, já ter o transtorno de uso de substância já também diz a favor de um certo descontrole dessa parte de impulso, tá? Então, para a compulsão sexual, eu mexi nessas três entidades, talvez substâncias, histórico de abuso sexual infantil e essa questão do descontrole de impulso também, tá? Certo, obrigado, Lucas. E como que o abuso sexual pode levar ao comportamento sexual compulsivo? Aí seria justamente essa parte, né, que eu entrar de fazer essa explicação, né? Então, poxa, uma pessoa que foi na infância vai desenvolver um transtorno justamente que, né, enfim, que é a prática do sexo, né, tanto em termos de pensamento quanto em termos aí de prática. Então, existem algumas teorias que ajudam a gente a explicar um pouquinho aí como que isso desenvolve. Vou tentar dar uma resumida simplificadamente para vocês. A primeira teoria é uma teoria neurológica, puramente, né? E de forma bem direta, acontece da seguinte forma, né? A vitimização infantil ela pode prejudicar o hemisfério direito cerebral, que é onde basicamente estão aquelas áreas de insight, de regulação emocional, de habilidade de conexão interpessoal, né? Então você acaba comprometendo essas áreas que, se a gente parar para pensar, são as características de quem tem uma compulsão sexual, né? São todas as características associadas ao comportamento sexual compulsivo, que é baixo insight, desregulação emocional, falta de habilidade nas relações interpessoais e por aí vai. Um outro modelo é o modelo traumatogênico que a gente fala, né? Que é relacionado ao trauma. Então, a pessoa envolvida com o trauma em si, né? Então, os sobreviventes de abuso sexual infantil, eles podem desenvolver scripts mentais, roteiros sexuais problemáticos que moldam as suas crenças e guiam suas decisões em relação aos comportamentos sexuais. Isso influencia nos comportamentos sexuais de risco, né? Na leitura do que se tem do sexo, nas gratificações. Então, esse modelo baseado no trauma prévio.
Uma outra teoria também é a teoria do apego, né, que fala que essas pessoas desenvolvem modelos de trabalho psíquicos internos que são moldados através de experiências precoces. No caso aí, né, as experiências sexuais mais traumáticas, com características que são codificadas no seu conceito aí de identidade, de self, e que levam à introjeção, né, ou seja, as coisas são absorvidas de forma distorcida e pode se imaginar como uma experiência sexual traumática pode ser absorvida aí por uma criança, né? E as repercussões que isso pode levar mais para frente. Existem outras teorias aí também, né? Por exemplo, tem uma que fala que o sexo pode ser usado como meio de conquistar o controle perdido na infância por conta do abuso sexual. Alguns outros autores também sugerem que uma minoria dos sobreviventes de abuso infantil podem entrar em encontros sexuais como uma forma de regular seu estresse e lidar com sintomas relacionados ao trauma. Enfim, a mensagem disso é que não tem um caminho único em que o abuso sexual infantil pode levar ao comportamento compulsivo, mas sim a somatória de diversos fatores, né? Certo. Lucas, a gente está falando um pouquinho sobre o abuso sexual, sobre algumas consequências desse abuso, né? Mas eu queria te perguntar, no ponto de vista de quem pratica a violência, né? Você poderia definir para a gente o que é um agressor sexual? Uma definição bem simples, bem direta. Quando eu falo em agressor sexual, eu falo das pessoas que foram autuadas frente à justiça com um crime sexual, né? Ou que performaram um ato que poderia ser autuado, ou que cometeram um ato sexualmente abusivo contra a vontade da vítima, tá? Então aqui eu não estou entrando em critério psiquiátrico, médico, psicológico. É aquela pessoa que praticou qualquer ato que pode ser ou não recriminado pela justiça. Certo. E agora lembrando do título da nossa palestra, né, que é Compulsividade Sexual gera violência sexual, queria fazer uma pergunta nessa linha para você. O compulsivo sexual, existe alguma evidência de fato que eles são agressores sexuais potenciais? Pois é, eu acho que essa pergunta é justamente a que norteia o encontro aí de hoje, né? Uhum. O fato de a pessoa ser compulsiva sexual suscita aí no nosso imaginário que ela é incontrolável, que ela é tarada, entre aspas, que ela é pervertida, e que parte da violência sexual como uma forma de evasão daquela coisa toda, né? Só que não é muito bem assim. Eu falei para vocês um pouquinho antes que existem algumas formas de violência sexual que podem ter, digamos, um peso moral diferente quando comparamos elas, né? Então temos o caso do abuso sexual infantil, que tem um peso moral e uma ética envolvida diferente da violência sexual na fase adulta, claro que tão grave quanto, mas que por sua vez também tem um peso diferente de um comportamento sexual violento, que envolve aí mecanismos de habilidade interpessoal marcantes e que a pessoa utiliza do comportamento violento em troca de satisfação sexual. Então são diversos fatores aí que diferenciam entre si. Mas falando mais especificamente dos agressores sexuais. Essa identidade que eu defini para vocês aí, de agressor sexual, né? Da mesma forma que intuímos que o compulsivo sexual pode ter a tendência de agredir alguém sexualmente, foi o que se pensava nos primeiros estudos. Então, antigamente, o compulsivo sexual era aquela pessoa que pensava-se que ia agredir alguém a qualquer forma, ia violentar alguém a qualquer minuto. Há um tempo, teve um estudo que sugeriu que cerca de 50% dos agressores sexuais exibiam essas características hipersexuais. Mas era um estudo sem evidência clínica. A partir de então, a partir dessa suspeita, foram delineados outros estudos em sequência, que justamente tentavam olhar para essa questão de uma forma mais prática. E se observou, na verdade, uma surpresa, né? Que, para começar, esses estudos eles foram voltados para os agressores sexuais, né? Onde que achamos aí que e essas pessoas eram achadas mais facilmente onde? Nas prisões, né? Então era já um núcleo de pessoas enviesado, né? Então, nas prisões, as pessoas cometiam crimes sexuais e estão pagando isso frente à justiça. Então, muitos dos estudos antes feitos eram com essas pessoas, eram com os prisioneiros de crime sexual. Um desses estudos identificou que 33% dos presos por crimes sexuais relacionados à internet estão provavelmente com pornografia infantil, tráfico de imagem, etc., tinham um comportamento sexual compulsivo.
Mas ao longo do tempo, essas ferramentas foram se refinando, né? Os critérios diagnósticos foram se redefinindo também para identificar taxas bem mais baixas de compulsão sexual nos agressores. Então, hoje em dia, a gente fala que existe uma taxa de 12% até 9% de compulsão sexual nos agressores sexuais. Para vocês terem ideia, a taxa de prevalência média de compulsão sexual na população geral é em 7%. Então, se a gente comparar aí 7% da população geral com 9 a 12% dos agressores sexuais, a gente acaba achando um número relativamente parecido. E o contrário também foi feito, né? Foram realizados estudos em que se avaliaram os compulsivos sexuais e tentaram identificar questões relacionadas à agressão sexual. E também as taxas foram baixas. Então, se concluiu que os agressores sexuais têm baixa prevalência de compulsão sexual e vice-versa, né? O que não tira o fato de muitos agressores terem questões psiquiátricas ou psicológicas, né? Que eu acho que agora vai ser a parte onde a gente vai discutir essa questão toda. Certo. Obrigado, Lucas. Eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando agora, né? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Nós estamos fazendo algumas perguntas para o Lucas, ele é psiquiatra e ele está falando com a gente sobre compulsividade sexual e violência sexual. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente aqui nas caixinhas. E Lucas, vou para a última pergunta em relação ao tema, né? Você está falando um pouquinho sobre os agressores sexuais agora, e eu queria te perguntar, os agressores sexuais, eles são considerados pessoas com problemas psiquiátricos? Essa pergunta é justamente bem importante para, enfim, né, quebrar um pouquinho também alguns estigmas relacionados à doença mental, né? Então, existe muito estigma referente a agressor sexual, é um tema muito polêmico. Talvez aí por um mecanismo automático, a gente tende a acreditar que só uma pessoa mentalmente doente, prejudicada, seria capaz de fazer uma coisa horrível dessas, como um estupro ou um abuso infantil. Sendo que, na verdade, a doença mental ela não está incluída entre os fatores de risco para o cometimento de estupro ou abuso sexual, né? Eu vou tentar separar aqui os agressores sexuais de crianças, porque eu acho que é um tema mais peculiar, né? Então, quando a gente pensa em um crime sexual contra uma criança, o que vem em mente? Vem aí a pedofilia, né? A pedofilia, no sentido médico da palavra, é uma doença que, simplificadamente falando aí, é a atração sexual por crianças pré-púberes, né? Ou seja, uma parafilia, que é aquele comportamento sexual desviante, né? E psiquiatricamente falando, é um desvio de atração sexual que não é considerado uma norma na nossa sociedade. Pois bem, essa preferência sexual, né, a pedofilia, ela realmente aumenta o risco de um crime sexual direcionado a uma criança. Mas 50% de todas as pessoas que abusaram de crianças são pedófilos. E nem todo pedófilo abusa de criança. Nem todo pedófilo pratica um crime sexual, né? A questão fica mais aí no campo do pensamento, do desejo e da atração, não da ação. Então, a pedofilia por si só é considerada um transtorno psiquiátrico, né? Quando parte para a ação, aí vem a questão do crime envolvido. E a outra metade, né? Os outros 50%. Bom, aí se dá para discorrer do assunto, é uma das ideias, é como pessoas que não têm certas habilidades sociais, né? Que são necessárias para manter relações sexuais com os pares entre si, acabam utilizando, direcionando um olhar para parceiros substitutos, que se fala, né? Que no caso aí são crianças. Né? Então, vale lembrar aí que a grande maioria dos crimes sexuais realizados são feitos por familiares ou conhecidos da criança. Né? Então, são pessoas que estão em torno daquela criança. E nem todo mundo que está lá é pedófilo. Né? Tem toda essa questão aqui que eu comentei. Outro ponto é que cerca de 30% dos abusadores de crianças sofreram abusos sexuais quando crianças. E daí forma-se um ciclo de repetição. Né? Lembra do dado aí que eu falei inicialmente, de 8 a 17% da vitimização na população geral, e comparem com esse aí, que é bem menor, né? Então, 30% e 17%. Já falando aí dos abusadores, já quando o foco são os adultos,
as amostras ficam um pouquinho enviesadas, porque os estudos, na sua grande maioria, são feitos já com os detentos ou os internados compulsoriamente por conta dos crimes sexuais, né? Mas estima-se que até 60% dos criminosos sexuais não possuem um diagnóstico psiquiátrico. Aí você vai ter uma série de relatos de pessoas que estavam em surtos psicóticos, ou alguma fase de transtorno de humor, ou em uso de substâncias, né, transtornos relacionados ao controle do impulso, deficiências intelectuais, etc. Né? Então, cada doença dessa, ela pode trazer consigo alguma fenomenologia, alguma sintomatologia, que às vezes a parte sexual é o destino dessa vazão, né? Então, tem muito relato onde a pessoa estava em surto psicótico, cometeu algum crime sexual, mas assim, vai entender o que estava passando na cabeça da pessoa. O que eu quero dizer é que existe uma parcela que é, sim, pessoas com transtornos mentais e outras que não. Então, é importante a gente ver esses casos aí com muita atenção, com muito carinho também, porque se for uma questão de saúde mental, a gente tem como ajudar. Obrigado, Lucas, pela resposta. Lucas, para a gente finalizar, queria te pedir para você contar um pouquinho para nós sobre a sua pesquisa. Sim, a minha pesquisa é justamente aí, um pouco aí nessa área da compulsão sexual, né? Então, eu estou fazendo um trabalho atualmente que tem como objetivo avaliar essas experiências sexuais violentas relacionadas à compulsão sexual fora do contexto de crime sexual, né? Que é o grande bojo aí da literatura, que todas essas questões relacionadas ao crime são feitas com compulsão sexual, são feitas em criminosos, né? E eu estou tentando fazer isso sem essa população. E associar o histórico de violência sexual e comorbidades nesses indivíduos com a compulsão sexual, né? Então, a gente acabou vendo algumas coisas interessantes com isso nessa pesquisa, né? Que o abuso sexual e a impulsividade, elas estão associadas com o comportamento sexual violento e a compulsão sexual na fase adulta. E o mais interessante para essa temática é que não teve associação significativa entre a compulsão sexual e o comportamento sexual violento aí na fase adulta, né? Então a gente viu que possivelmente alguns traumas infantis, como o abuso, gera mais desregulação emocional, que leva a uma maior impulsividade, o que alimenta a compulsão sexual, né? E a impulsividade é um dos links, é um dos pontos centrais aí de conexão entre o comportamento sexual compulsivo e o violento. Então esse é a minha pesquisa atualmente. Lucas, muito legal sua pesquisa, parabéns. É uma boa sorte aí na continuidade da pesquisa. E queria agradecer a sua presença, a ter aceitado o convite, porque a gente sempre reitera aqui, né, que é muito importante esse espaço que a gente traz para poder falar um pouco sobre temas que muitas vezes não são tão discutidos e que são tão importantes na nossa sociedade, né? Então, obrigado mais uma vez. Queria agradecer a todo mundo que entrou, que assistiu, e uma boa noite para todo mundo. Lucas, com você. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. E, bom, até a próxima. Espero que tenham aproveitado. Qualquer coisa também podem me acessar para tirar qualquer tipo de dúvida. É isso. Obrigado, então. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.